Você sabe quem foi Hermes Trismegistus? Você sabe o que é o hermetismo? Olá, meu nome é Luiz do Inspire-se na Saga e eu pretendo trazer para vocês uma série de vídeos que vão falar sobre as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos, porque eu percebo que existem muitas pessoas que querem um desenvolvimento espiritual, mas não conhecem o hermetismo, não conhecem quem foi Hermes Trismegistus. E existe muito material que fala sobre ele, principalmente 3 livros, que eu recomendo vocês pesquisarem, que é o Kybalion, a Tábula Esmeralda e o Corpus Hermético. Mas, para você que quer apenas um resumo rápido, meu objetivo com essa série de vídeos é trazer uma janela popular. Vou falar de uma forma rápida, simples, resumida e popular, para que vocês entendam mais ou menos quem foi e o que é a obra desse homem, Hermes Trismegisto. E no vídeo de hoje vamos apenas focar em quem foi e o que é o hermetismo. Hermes Trismegisto viveu no Império Egípcio, que foi, como todo mundo sabe, um dos primeiros, ou talvez a primeira grande sociedade humana que se tem registro. O Império Egípcio começou por volta de 5.000 anos atrás, então tem-se ideia que Hermes Trismegisto viveu mais ou menos junto com o início da ascensão do Império Egípcio, há 4.600, quase 5.000 anos atrás. Existem outros arqueólogos que colocam uma data mais próxima, de 1300, 1500, 2500 a.C. De qualquer forma, é muito antigo. Mas por um motivo de ascensão do Império Egípcio, acredita-se que ele tenha surgido junto com o Império Egípcio, Hermes Trismegisto, pelo fato de que os conhecimentos dele moldaram muitas tecnologias, ciências e conhecimentos dos faraós e do Império Egípcio como um todo. Existem também alguns teóricos mais céticos que acreditam que Hermes Trismegisto não foi uma pessoa, e sim uma filosofia, uma linha filosófica, uma vertente filosófica, ou talvez mesmo uma ordem secreta. E existem outros que a maioria acredita que realmente foi um homem. O nome Hermes Trismegisto quer dizer em grego Hermes, o 3 vezes grande. Por quê? Pelo fato de que se dizia que ele reencarnou-se na Terra 3 vezes. E as 3 vezes que ele encarnou na Terra, ele foi reconhecido como um grande líder espiritual. Então, Hermes Trismegisto foi isso. Foi um líder, foi um dos primeiros líderes espirituais que a humanidade teve, talvez, Foi um grande filósofo, legislador, egípcio, etc. E ele ensinava grandes coisas, Ele tinha um conhecimento absurdo. E o que ele ensinava foi basicamente base para toda religião que se tem conhecimento hoje em dia. Você pode ver que todas as religiões do mundo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, elas têm uma vertente parecida, que é basicamente o amor, a paz e um Deus criador. Essas ideias surgiram de Hermes Trismegisto. Obviamente que essas religiões elas se diferem em suas doutrinas, em suas regras às vezes, mas todas essas ideias surgiram do Hermes Trismegisto, e não só na religião, não só no lado espiritual, como também na ciência. Hermes Trismegisto criou a alquimia, que posteriormente se transformou-se na química. A alquimia, muita gente acha que é transformar pedra em ouro. Não, nunca foi isso. A alquimia de Hermes Trismegisto, que ele criou, é a transformação mental, É a capacitação mental. Então, a alquimia e também o estudo dos elementos físicos. Então, a alquimia se transformou no que a gente chama de química, o mentalismo que o Hermes Trismegisto também descobriu, se transformou na psicologia, e a astrologia que Hermes Trismegisto criou também se transformou na astronomia. Obviamente que esses estudos do Hermes Trismegisto de astrologia não é o horóscopo de blog que a gente vê hoje em dia, não. É uma astrologia séria, um estudo sério, Então, houve muito desvirtuamento de tudo que Hermes Trismegisto ensinou. Inclusive, cita-se que ele não gostava desse desvirtuamento, Foi pego muita coisa ensinada por Hermes Trismegisto de forma bruta e foi criada a partir daí outras religiões e foram modificando a mensagem original de Hermes Trismegisto. Isso aconteceu com praticamente todo grande líder espiritual que a gente teve, Buda também. Buda nunca criou o budismo, ele tinha uma filosofia e basicamente eles usaram a filosofia dele para criar o budismo. E assim se repete com todo grande líder espiritual, principalmente Cristo, Eu, como cristão, eu sou seguidor de Cristo, minha base é cristã. Cristo nunca criou uma religião. Eles criaram uma religião com base no ensinamento de Cristo, E quase sempre com motivos de controle e enriquecimento.
E isso aconteceu também com Hermes Trismegisto, né? Foram criadas milhares e milhares de religiões, de sistemas de governo, de ciências, de estudos, baseado no que se ensinou, no que ele ensinou em sua época, né? Então houve sim um desvirtuamento. Mas quando você lê Hermes Trismegisto, você vai perceber que o conhecimento dele é puro no sentido que eu falo assim, que é uma base. Fala sobre o que nós já sabemos hoje em dia, mas de uma forma mais simples, pura e direta, sem interferências. Por isso que eu digo que estudar o hermetismo é de certa forma importante, porque vai te ajudar a entender outras matérias, tanto científicas quanto espirituais, que vieram no futuro. E você vai perceber que o que ensinou o Hermes Trismegisto foi repetido por outros gênios da humanidade, por outros cientistas, de todas as áreas, tanto espiritual quanto científica. Devido à sua grande sabedoria e suas grandes descobertas, né, ele recebeu, né, uma referência pela sociedade egípcia como Tote, o deus da sabedoria, né, que é aquele deus que tem a cabeça em forma de um pássaro, né, com um bico bem longo, como vocês podem ver na imagem. E na Grécia ele recebeu a alcunha de Hermes, né, o mensageiro dos deuses, né, devido a ele trazer mensagens divinas, né, um conhecimento divino, um conhecimento superior. E ele influenciou também a Grécia Antiga, o Império Romano, o que fatalmente influenciou também toda a sociedade moderna que nós temos hoje, tanto na parte cultural, religiosa e tecnológica e científica como um todo, foi tudo influenciada por Hermes Trismegisto. E também na Ásia, no Oriente, porque dizem que viajavam pessoas do mundo inteiro, inclusive da China, Japão, de todas as sociedades médias e do mundo, viajavam para o Egito para conhecer e absorver o conhecimento de Hermes Trismegisto. Inclusive Sócrates, Platão, né, Aristóteles, os pais da filosofia, todas as áreas, né, foi influenciado por ele. Muitas pessoas têm medo de estudar Hermes Trismegisto, mas não tem nada o que temer. Absorver conhecimento não deve ser motivo de medo. O que você faz com esse conhecimento que deve ter atenção, né? Você absorver o conhecimento e usá-lo para o bem, não há nenhum problema. Filtre aquilo que é bom para você e use para o bem. E o hermetismo é basicamente o estudo das obras de Hermes Trismegisto. Hermes deixou muitas obras ao longo de sua vida, muitas até alguns arqueólogos acreditam que nem foram escritas por eles, mas sim por alunos dele. Mas muitas se perderam ao longo do tempo, devido à época da ascensão do Império Romano, né, com o catolicismo, também na época do Império Britânico. Foi destruída muitas obras que iam contra o pensamento do clero, né, que iam contra o pensamento do catolicismo. E muitas obras do Hermes foram destruídas nesse processo. E por isso surgiu o termo ocultismo, porque isso deveria ser estudado de forma oculta, escondida dos olhos da maioria. E Hermes Trismegisto deixou muitos livros, mas poucos foram revelados até hoje, né? Como eu disse para vocês no início, existem 3 grandes obras que você pode pesquisar, baixar e comprar na internet, que é o Kybalion, Corpus Hermeticus e a Tábua Esmeralda. Mas existem provavelmente muitas obras que se perderam ao longo do tempo. Então o conhecimento dele como um todo foi se perdido, mas com certeza existem outras obras que foi replicado, né? E o hermetismo é basicamente isso, é o estudo da obra dele. E existe uma frase que define bem o hermetismo, né? Uma frase inicial que é bom você saber e entender para começar, que é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. De novo, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, quem quer aprender, vai aprender, que é aos ouvidos do entendimento. Quem tem curiosidade, quem investiga, quem busca, pessoas que têm o ouvido do entendimento, os lábios da sabedoria vão se abrir. Agora, a pessoa que não quer entender, que não quer ver, que não tem a mente aberta ou que não busca o conhecimento, os lábios da sabedoria estarão fechados, né? Então, nas próximas semanas eu estarei abordando um vídeo por semana falando de cada uma das 7 leis herméticas, né? Das 7 princípios herméticos, explicando cada um deles, né? E vendo como eles se aplicam ao nosso mundo moderno e como essas leis realmente se provaram verídicas como fato científico ao longo dos anos, né? Na época, o que foi escrito por Hermes Trismegisto era apenas uma filosofia, porque não tinha tecnologia para ser provado. E hoje nós vemos que o que ele escreveu quase sempre está certo. E você consegue ver ao longo do nosso estudo, você vai perceber que os ensinos de Hermes Trismegisto influenciaram realmente quase tudo. Quando eu falo quase tudo mesmo. Da ciência, matemática, arquitetura, engenharia, medicina.
quase tudo que você consegue imaginar que temos de avançado na nossa terra hoje, na nossa sociedade hoje, começou a partir de Hermes Trismegisto. Então, tudo indica que ele realmente foi um enviado de Deus para trazer esse conhecimento à Terra e ajudar a Terra, os seres humanos, nesse desenvolvimento, né, tecnológico. Porque você pode ver que junto com Hermes Trismegisto surgiu o Império Egípcio, né? Antes do Império Egípcio, basicamente a humanidade era nômade, né? Até onde você tem registros arqueólogos, a humanidade eram nômades, eles não tinham tecnologia, eles não tinham um avanço tecnológico suficiente para criar grandes sociedades. Foi a partir de Hermes Trismegisto que surgiu-se, né, o conceito de grande sociedade, grandes cidades, junto com o Império Egípcio. Então, ele que facilitou esse caminho, né? Então, minha ideia é trazer nos próximos vídeos aí um vídeo para cada princípio hermético e vamos fazer uma análise de como isso se aplica à nossa vida moderna, ao nosso mundo moderno. Vão ser vídeos rápidos, tá? Trazer de uma forma bem simples e prática. Para aqueles que quiserem se aprofundar, eu já deixei aí o nome dos livros para quem quiser estudar. Também tem outros materiais mais complexos até no próprio YouTube. Mas quem quiser saber de uma forma resumida, né, de uma forma mais simples, eu vou fazer aí um vídeo para cada princípio hermético. É isso. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Inspire-se na saga.